Olá, meu nome é Marlon Martins e esse é o canal Vanitas. Seja muito bem-vindo. Hoje iremos tratar sobre um tema muito interessante quando pensamos no que é o Brasil e como ele se constitui institucionalmente, culturalmente, juridicamente, politicamente. A partir então dessa reflexão possível, iremos abordar esse assunto aqui hoje. Pois bem, hoje trataremos sobre o liberalismo. O que é o liberalismo no Brasil? O liberalismo no Brasil remonta do período imperial, onde havia dois partidos políticos no Brasil e eles tinham percepções e visões de mundo diferentes. Enquanto os conservadores defendiam a manutenção do sistema escravista, defendiam a manutenção do controle de nacos do território brasileiro por parte de grandes latifundiários. Os liberais vinham com ideias novas de abolição, de dinamismo econômico focado em urbanização, de reforma agrária. E então poderíamos considerar os liberais como aqueles, nesse momento, nesse período histórico do Brasil, que apontavam um futuro possível, um futuro alvissareiro, um futuro que fosse indiscutivelmente bom para o Brasil. Citaria uma figura que representava esse ideal liberal à luz do que é ser brasileiro, como André Rebouças. Uma figura que se fez enquanto indivíduo, mediante estudo, e no seu ativismo muito sólido, desenvolveu um caminho para um abolicionismo no Brasil. Um caminho muito melhor do que aquele que foi adotado na realidade. Mais à frente, poderíamos olhar para a República Velha e pensar, por exemplo, na figura de Rui Barbosa e outros que lutaram para que tivéssemos uma Constituição durante a República que minimamente valorizasse a institucionalidade acima de caciquismo político e culto ao líder. Evidentemente, esse ideal também não foi colocado como o ideal vigente no país. Infelizmente, as oligarquias locais continuaram exercendo seu poder de maneira arcaica e sem olhar para possibilidades de inovação, de dinamismo e de futuro que essa vertente ou essa ideia chamada liberalismo poderia trazer para o Brasil. Então aqui nós estamos percebendo que aquilo que foi desenvolvido por Adam Smith de uma perspectiva econômica e por John Locke de uma perspectiva social, política, jurídica e cultural, não teve aderência no Brasil. Os ideais liberais do Império caíram por terra, os ideais liberais que tentaram se manter na República não vingaram, e ao longo do tempo, a ideia liberal de impessoalidade nas instituições, de troca regular do poder, de descentralização do poder, de empoderamento do indivíduo, de sociedade de mercado, tudo isso foi tolhido e represado pela maneira de fazer política e de conduzir as coisas no Brasil. Ao longo dos anos, isso foi óbvio, tanto pela condução de Getúlio Vargas do Brasil, que foi uma condução absolutamente autoritária e avessa a qualquer oposição, avessa a qualquer possibilidade de contraponto, que culmina
na saída covarde de Getúlio Vargas da história. Ao avançarmos no tempo, quando pensamos nos anos de ouro que vieram antes do regime militar, também percebemos que essas ideias foram deixadas de lado e o que importava era um ethos que fosse trazido por uma liderança carismática. Isso também fracassou. Ao longo do regime militar, percebemos que essas ideias também não vingaram. O que vingou foi o mesmo centralismo, a mesma ingerência do Estado e dessa feita nesse período histórico a forma mais aguda e mais agressiva possível dessa ingerência e desse controle e dessa centralização pessoal das coisas. Bom, com a proclamação então da nova Constituição, do novo momento histórico, conseguimos verificar que a possibilidade de uma leitura mais liberal das instituições, das autarquias no país afora e nas possibilidades que poderiam ser colocadas como premissa não foram muito bem adotadas naquela Constituição que também defendeu, agora de um jeito diferente, a mesma participação massiva do Estado na vida e o não empoderamento do indivíduo e na não responsabilização do indivíduo. Tudo isso trouxe graves problemas. Com a fundação do Instituto Liberal no Brasil, em meados dos anos 80, o liberalismo foi resgatado da perspectiva intelectual no Brasil. No entanto, o referencial liberal a partir daquilo e como conhecemos na política brasileira recente, virou nada mais nada menos do que fetiche de pessoas abonadas em termos financeiros e muito pouco da ideia de empoderamento individual, de seriedade institucional e de impessoalidade. Foi muito defendido a ideia de privatizações, as ideias relacionadas à livre concorrência, sociedade de mercado, mas aquilo que é o gargalo que faz o Brasil ser o que é, não foi desenvolvido. Assim sendo, temos um problema sério aí a ser considerado. Dito tudo isso, eu então colocaria uma provocação. O que é o liberalismo no Brasil, se não fracasso puro e simples? O liberalismo no Brasil fracassou devido à natureza do brasileiro. Essa não pode ser ignorada nas tomadas de decisão, porque precisamos de pessoas e pessoas em posição de poder para que o país saia do estado A e vá para o estado B. Para que o Brasil vá para o estado B, é preciso indiscutivelmente rever o que é esse liberalismo ou o que é o jeito correto de conduzir o país. Talvez utilizar do patrimonialismo, do autoritarismo ou das relações baseadas em personalismos abstratos, intuitivos, seja o caminho para o progresso do país. Aproveitar elementos neutros ou positivos dessas características dos brasileiros, e usá-las em prol do avanço, em prol da erradicação da pobreza, em prol do saneamento básico para todos, em prol de infraestrutura de ponta, em prol de saúde de qualidade, em prol de qualidade de vida. Bom, como fazer isso é uma grande pergunta e teses já pipocam e irão pipocar ainda mais daqui para frente. Porque, bom, essa constatação que eu fiz ela é óbvia e todo aquele que olhar com o mínimo de seriedade e responsabilidade para o que aconteceu na história do país constatará isso. Assim sendo, o que resta, indiscutivelmente, é uma revisão profunda
de como conduzir as coisas no Brasil, de como organizar as instituições do Brasil e de como fazer o Brasil uma nação realmente grande, uma nação realmente à altura daquilo que ela é destinada a ser. Bom, dito isso, eu finalizo por aqui o vídeo de hoje e eu agradeço imensamente se esteve até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.